Fala galera, sou eu Kaique, brasileiro, nordestino, nascido em Aracaju, que é a capital do estado de Sergipe. E hoje eu tô aqui em Vladivostok, no extremo oriente da Rússia, e vou falar com vocês sobre assessoria, sobre estudos na Rússia, sobre vida acadêmica de uma forma geral, né? Eu tô aqui com uma gambiarra, eu tô com duas câmeras, né? Tô gravando esse conteúdo ao vivo, ao mesmo tempo que eu tô gravando também no meu celular. Então, de vez em quando, eu posso estar olhando para locais diferentes, mas a mensagem vai ser dada, que é o mais importante. Bom, eu quero falar com vocês hoje, como no título já está aí, né, muito claro, que é as dificuldades do intercâmbio depois dos 30. E por que eu escolhi 30? Eu, hoje, tenho 40 anos. Cheguei aqui na Rússia aos meus 33 anos, e foi um desafio muito grande estudar na Rússia, foi um desafio muito grande para mim, por não ter condições financeiras palpáveis que me desse assim uma estabilidade chegando na Rússia, por não ser uma pessoa de 18, 19, 20 aninhos que estava com a cabeça fresca ali, mais aberta, digamos assim, mais fácil para aprender o idioma russo, e várias outras limitações que eu acredito tanto psicológicas quanto limitações também, né, financeiras, como eu já falei, que foram alguns empecilhos nessa minha caminhada nos estudos da Rússia. Porém, graças a Deus eu vim para cá em 2018 para a Escola Preparatória de Idioma Russo. Fiz a escola, terminei, aí entrei na Faculdade de Relações Internacionais e com muita luta, muita resistência, quem acompanhou minha caminhada viu como foi, eu consegui finalizar. Só que durante esse período de 5 anos, né, que é 4 do curso mais 1 da língua russa, eu vi muitas coisas que eu percebi que se encaixaram em alguns recortes meus comparado os meus amigos, né? As pessoas que estudaram comigo, brasileiros também, e como isso foi um diferencial que me trouxe uns pontos negativos, que me trouxe algumas dificuldades, e eu vou nessa live, né? Ou vídeo gravado, para quem está assistindo só o vídeo gravado, eu vou abordar de uma forma mais clara possível esses pontos que eu acho que são cruciais para quem está querendo vir estudar na Rússia. Bom, então, vamos lá. Eu vou dizer o ambiente da Rússia primeiro, né? O que é que, quando se fala de estudos na Rússia, quem é o público-alvo? Quem é o carro-chefe? Quais são as pessoas que vão estar ali na sala de aula? Quem é que a gente vai compartilhar as convivências vindo do Brasil, né? O carro-chefe de curso, para começar, é o curso de medicina. Medicina é o curso mais cotado para vir estudar na Rússia. As pessoas vêm para cá porque a medicina é mais barato aqui do que no Brasil e tem um renome, né? Tem uma fama com relação a estudar na Rússia. E também eu sinto que as pessoas que querem estudar no exterior medicina e não podem ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para algum país assim, eles optam pela Rússia. Muita gente prefere a Rússia do que estudar vizinho do Brasil, né, em países que falam espanhol. O motivo são diversos, mas, enfim, vamos focar no principal, no ponto. Então, a média de idade, eu já acho um fator muito importante e que vai pesar psicologicamente para você que tem mais de 30 que vai vir estudar aqui. As salas são formadas pelos russos, né? Alguns cursos têm russos, e os russos que estudam aqui, eles têm por volta eles entram na faculdade, alguns com 17 anos, 18 e 21 eu acho que é o máximo, né? 21 já está bem atrasado para iniciar uma faculdade aqui. Então, entre 17 a 21 é a média de pessoas que você vai conviver do país. Os brasileiros que vêm, como alguns vêm por cota, né, que é por bolsa de estudo, e outros vêm de modo pago, já é uma média de brasileiros entre 18 anos a 22, eu acho, 22, 23. Tem mais velhos, tem 24, tem 30 que vem, mas estudante costuma ser mais aquela linha ali dos seus 20 e poucos aninhos. Vamos colocar de 20 a 25. Então, depender de como você seja, um trintão aí, um quarentão aí que tá chegando,
você vai cair de paraquedas em um ambiente de uma galera muito jovem, o que a longo prazo vai fazer uma diferença muito grande na dificuldade, vamos dizer assim, das experiências que você vai trocar. É muito importante você que tem mais de 30 entender essa questão do ambiente, né? Que você vai estar ali convivendo com pessoas mais novas que você. E isso é algo que pesa muito e é muito bom entender, porque algumas pessoas falam assim que para mim o primeiro erro para quem vem estudar na Rússia. Qual é o primeiro erro que a pessoa comete? A pessoa fala bem assim, vou deixar para estudar russo lá no país. Por quê? Porque eu aprendo do zero, eu vou estudar russo na Rússia, então eu vou aprender com os nativos, eu vou mergulhar na cultura, eu vou entrar nessa questão do intercâmbio de uma forma assim que vai me ajudar muito e eu vou aprender por imersão. Só que, né, vale lembrar que a facilidade que uma pessoa de 30 anos tem para aprender um idioma, ela é diferente da facilidade que uma pessoa de 18, de 20, de 21 anos tem para assimilar, para aprender dessa forma por imersão. Então, o primeiro ponto que eu recomendo para quem quer vir estudar na Rússia e aprender bem o idioma e desempenhar bem o idioma é já começar a estudar ele no Brasil. Aulas particulares, comprar algum curso de russo, fazer com que você já tenha o contato com a língua ali, estando ainda no Brasil. Porque o que acontece? Quando você chegar na Rússia e você lidar com essa questão do choque cultural, da viagem que é longa, de uma cultura que é completamente nova, muitas pessoas se retraem. Elas ficam, têm esse choque de realidade e isso dificulta um pouco ela com relação ao idioma. Outro ponto é que a cultura da Rússia, ela soa e ela parece muito ríspida quando você está entrando. A forma que o professor fala, a forma que o método de ensino aqui é ministrado, porque as aulas na Rússia, de curso de russo, elas são por imersão. Mas não é uma imersão que o professor está em inglês explicando para um público em russo. O professor é russo, ele já está explicando em russo. Então, no primeiro dia que você chega na primeira aula, o professor vai falar, abra os cadernos e vamos começar a aprender hoje sobre o alfabeto. As vogais, as consoantes e as construções, e ele vai explicando isso em russo para alguém que tem a cabeça zerada do idioma. E tem professor que já é mais ríspido, que dá bronca no aluno, que dá às vezes um grito, assim, uma coisa. Então, muitas vezes isso é traumático. E quando a gente passa dos 30, quando a gente passa dos 40 anos, a nossa dificuldade, a nossa percepção, a forma com que aprendemos o idioma, ela não é no mesmo vigor de uma pessoa de 20 anos. Isso não é para desanimar, mas isso é para dar para vocês estratégias de como fazer, de como decidir, de como organizar melhor esse intercâmbio para que ele não seja traumático, para que ele não seja muito dificultoso. Recentemente, eu estou tendo alguns clientes mais 40, de 47 anos, de 53 anos, nessa faixa etária ali, né, dentro da casa dos 40 e dos 50, e eu tenho visto as dificuldades, como a idade desses que estão se aproximando dos 50 anos, ela impacta na convivência. Primeiro ponto, chega a namorada estudantil, essas pessoas são colocadas com algum mais velha, caso tenha alguém mais velho estudando, ou elas vão ter que conviver com pessoas entre 20 a 25 anos, o que já é um choque completamente diferente, social, mental, a vivência é outra, então você já começa a ter um pouco de conflito, que eu já vi casos de conflitos na convivência. Muitos jovens, né, que não querem dividir. Eu passei por uma experiência de que eu queria morar no mesmo quarto de um russo para melhorar o idioma. E aí me colocaram um russo que disseram que era muito bonzinho, muito bacana, fácil de conviver. Só que era um menino de 20 anos. Então, quando ele me viu, ele viu que eu era mais velho, então ele pediu para tirarem ele do quarto, né? Porque eu super entendo. Ele queria conviver com alguém da idade dele, viver as experiências
que ele vive, fazer uma amizade, provavelmente. Ele falou que ia morar comigo, mas eu acho que ele ficou meio incomodado realmente com a diferença de idade muito bruta, né? E então acaba gerando em quem chega aqui com mais 40 ou 50, ou 30, né? Um deslocamento, você começa a se sentir só. Eu, por ter um canal no YouTube, eu já cheguei aqui sendo conhecido dos brasileiros. E porque faz parte da minha personalidade, ser brincalhão, ser risonho, sempre fazer piada, as pessoas atribuem a mim uma jovialidade no comportamento muito grande e desassociam a minha idade de 40 anos a que eu tenho. Então, nesse ponto, eu consegui ter uma convivência muito boa. E meus amigos até brincam, falam, caramba, cara, eu esqueço às vezes, né? Buga imaginar que você tem 40, porque você é tão ativo, você fala tanta coisa e tal. Mas eu tive clientes de quase a minha idade, de 47 anos, que já tem uma perspectiva completamente diferente. Já tem uma postura de um homem mais para senhor. E eu vejo o quanto essas pessoas, e em especial esse que eu tô falando, tá sofrendo com o isolamento. Porque pegou um colega de quarto mais velho, que veio só para morar aqui, não tem pessoas para trocar ideia, né? Porque, deixando muito claro que a moradia estudantil, ela é de estudantes estrangeiros. Então você aprende russo na escola de russo, mas você não aprende russo na convivência, porque todas as pessoas que estão ali estão aprendendo com você. Então você vai pegar muito sotaque forte que vai dificultar você entender o russo, um russo falado por um japonês, um russo falado por um chinês, um russo falado por um angolano, um russo falado por um colombiano. Então você já vai pegando referências de erros gramaticais, de dificuldade em fala de pessoas que estão iniciando como você. Então, um desafio, né? Vamos lá. Primeiro desafio, como eu falei, é você entender um pouquinho mais da dificuldade do nível de aprender comparado às pessoas mais jovens que você e trabalhar isso já estando no Brasil, se preparando 6 meses antes, vamos dizer assim, fazendo curso particular, comprando curso pela internet, estudando de forma online e preparando para você já chegar com diferencial, para você já chegar um passo à frente. Então, como o aprendizado vai ser um pouco mais lento, vai ser um pouco mais complicado, você já vai se encaixar de uma forma melhor. Segundo ponto, se preparar psicologicamente, entender quem é você e ver se você tem essa estrutura de sentir um pouco esse isolamento. Que é uma coisa que eu sinto muito na cultura russa, principalmente, é que a galera tem uma coisa com isso da idade muito forte. Então, a galera mais jovem tem uma dificuldade de se enquadrar em caixa. Por exemplo, eu já estudei em universidade no Brasil, onde nós tínhamos uma amiga de sala que estava todo mundo ali na faixa dos 20 e pouco aninhos, 22, 23, e ela tinha 53 ou 54. E a gente brincava, e a gente ria, e a gente tem um acolhimento. O brasileiro lidar melhor com a questão da idade dentro de uma sala de aula. Tem casos, um ou outro isolado, dessa coisa do preconceito com idade e tudo, mas eu acho que a gente trabalha isso muito bem. O russo tem um distanciamento um pouco grande, eles já têm um distanciamento social da questão do chamar de tipo senhor, senhora, daquela coisa da hierarquia. E quando se trata nessa questão acadêmica, eu vejo que há um afastamento muito grande dessa turma universitária muito jovem, lidando com a galera ali de 30, com a galera ali de 40. Então, quem tá vindo e quer a convivência como um ponto, e treinar o que estuda na faculdade, né, de língua russa, deve pensar o quê? Pô, vou procurar meios de socializar. Vou sair para um barzinho, vou pesquisar. Você tem que ser descolado. Você tem que ser descolado no sentido de adaptar aquela realidade à sua realidade, né? Você está chegando ali, você precisa de contatos, você precisa manter acesa a chama do idioma, né? Porque você não vai aprender na sala de aula, chegar no quarto e vai não praticar. Então, sair é importante. Se você se juntar com brasileiro ou com estrangeiros que estão estudando russo, pegue pessoas que realmente estão empenhadas e que vão ajudar você a aprender e a desenvolver isso também, né? A querer trabalhar essa questão
a querer falar, a se juntar, a fazer desafio com você de tentar falar só uma língua e tal. Bom, cheguei até aqui, acho que eu consegui explicar essa primeira parte. Eu tava fazendo uma live, né, e tive um problema, né, parei a live, tô só gravando o vídeo, alguém comentou que não acha uma assessoria, então eu vou apresentar, né, eu tenho uma assessoria, já tem anos que eu trabalho com a Partiu Rússia, e eu faço essa questão do quais os trabalhos que eu ofereço. Eu ofereço a questão de uma organização de um plano de estudo, tipo, estou no Brasil, quero ir para a Rússia e gostaria de ter uma dica de qual universidade, de como me preparar, de quanto tempo tem e tal. Então, eu ofereço essa questão de me juntar com você e preparar um plano. Além do plano, eu também tenho a consultoria, que é para quem tem dúvidas, para quem quer só fazer algumas perguntas ou se entender. Eu ofereço a consultoria de 1 hora por chamada de vídeo, onde a gente vai tratar aí esses detalhes, ver as possibilidades, ver como fazer, né, fazer um planejamento para quem estudar. E também tenho assessoria para quem quer estudar de forma paga, por exemplo. Quer estudar medicina de forma paga ou quer estudar algum outro curso pagando. Então, como funciona a assessoria? Eu faço a ponte entre você e a universidade, indico, falo qual a documentação necessária, como traduzir essa documentação, escrevemos o e-mail para a universidade vai responder e dizer como preencher a ficha de cadastro, quais os documentos precisam ser dados, como é o processo todo até chegar e se matricular. Recebo no aeroporto, levo o aluno para assinar o contrato da universidade, dar entrada no visto, abrir a conta em banco, adquirir um chip, caso o aluno queira uma assessoria mais profunda também para fazer o BizNews, que é como se fosse o documento de saúde daqui, e o INN, que é o CPF russo. Então, são muitos procedimentos burocráticos, mas eu faço esse acompanhamento. E quem quer também participar do processo de bolsas de estudo, que abrem, todo ano ele abre em outubro, também faço essa questão do inscrevo o aluno no site, explico com relação à documentação e vou acompanhando em todas as etapas até sair o resultado da assessoria de bolsas. Então, quem tiver interesse, o e-mail está na descrição aqui, que é o contato@partiurussia.com.br. Bom, então, entendidos, né? Quer um apoio, quer uma assistência para a questão de vir estudar aqui, é esse contato. Vamos voltar agora ao vídeo. E é muito importante ter em mente isso. Esse vídeo aqui, ele não é um vídeo tão técnico. Ele é um vídeo onde, apesar de eu estar oferecendo o serviço da assessoria, eu estou trazendo a parte mais humanizada, porque a parte técnica a gente consegue resolver. A parte técnica, ela precisa só da paciência e da disposição de vir para a Rússia. Mesmo que seja um pouco conturbado, difícil, o idioma seja uma barreira, é possível conseguir se organizar e resolver essa parte da documentação, da papelada, de tudo que engloba essa adaptação do brasileiro recém-chegado. Mas eu sinto que toda essa adaptação, todo esse processo, ele é dificultado pelo fator emocional. E, mais uma vez, né? A gente, quando chega aqui, os brasileiros que chegam com 30 anos aqui e se veem sós, do outro lado do mundo, muita gente fala, não, mas eu gosto, não gosto de andar de coloio, eu não gosto de estar com amizadezinha, não gosto disso tudo, tal, tudo. No discurso é muito mais interessante. Na vida real ele pesa, porque é além de você andar em grupinho, é a questão de você vir para outro país, estudar e aprender uma língua e você não ter o contato com aquela língua, porque é difícil a questão da comunicação e de como conviver, né, e pôr em prática o que está sendo aprendido. Então, o que é que eu aconselho, né? Você que tem 30 anos e puder, né, ter acompanhamento, esse acompanhamento assessoral é muito bom. Mas independente disso, o que você precisa entender é pegar a base do idioma no Brasil, vir preparado para essa mudança drástica de comida, cultura, convivência,
e todos esses aspectos que diferenciam a Rússia do Brasil. E chegando aqui, tentar entender que o intercâmbio ele é possível, mas ele precisa ser adaptado para a sua realidade. Ele precisa ser adaptado para a sua realidade, para a sua idade, e isso vai ser um diferencial muito grande, como você vai encarar. E, gente, não é fácil. Vim assim, já amadurecido para a Rússia, porque essa galera que é mais nova, né, essa galera de 18 aninhos, de 20 aninhos, eles têm o suporte da família, né, muitos é um pai que está pagando, é uma mãe que está pagando, então eles vêm para a Rússia, mas seguem sendo acolhidos de forma remota, né, porque a família está dando todo o suporte, ele vem e ele vai vir só estudar. E a idade dele vai fazer com que ele automaticamente se encaixe em um grupo de pessoas que também tem aquela mesma idade. E não só pessoas do país dele, mas pessoas da Rússia, né? Vai encontrar as meninas, os rapazes, vão conversar, vai se enturmando. E é tudo muito fácil, muito mais fácil, quero assim dizer, né? Não fácil, que fácil não é para ninguém. Então, quando você tem 30 anos, você tem que entender que o intercâmbio vai trazer para você um peso de uma responsabilidade onde você é o seu próprio suporte, né? Porque a maioria das pessoas que vêm com 30, 40 anos, elas precisam primeiro fazer a cama delas financeira, organizar e juntar dinheiro para se manter na Rússia, porque se for um curso de medicina por bom tempo, você não tem como trabalhar e estudar. Se é um curso como Relações Internacionais, que é um curso mais leve, você consegue trabalhar e você consegue estudar, mas é um pouco pesado. Então, é muito importante entender essa diferença, entender que é preciso se organizar para isso, mas agora eu finalizo o vídeo trazendo um ponto também que eu acho muito importante. Eu vejo muitas pessoas tratarem a questão de você envelhecer, de você amadurecer, de você ter mais idade e dever se acomodar ou se limitar a coisas da sua idade, né? Tem gente que acha que é estranho, que não encaixa, que passou do tempo. De uma pessoa de 30, a galera não acha muito. Mas de 40, 50, 60, a galera já fica assim, pô, vai fazer intercâmbio dessa idade, né? Sabe? Isso é coisa de jovem, isso é tal. Não ouçam isso, não acredite nisso. Você tem que olhar o que você quer, quais seus objetivos e saber que é sim possível fazer isso. Eu já ouvi durante esses meus 7 anos aqui na Rússia e eu ainda ouço de vez em quando eu falo para alguém assim, a minha idade, o povo fala, principalmente russo, né? Vem daquela forma bem seca e fala, você tá estudando pra quê? Pra que você veio com essa idade aqui estudar, tipo, em outro país? E eu falo, ué, tipo assim, eu tô vivendo, né? A minha vida continua. É pra eu parar de viver? É pra eu parar de ter meus sonhos, minhas coisas? Não, eu quis. Então, as pessoas não entendem muito isso. Nós tratamos o amadurecimento, a idade, o envelhecer como uma praga, às vezes, sabe? Como uma coisa ruim, como uma coisa pesada. E não é. Traz seus desafios, como eu já falei, questão do aprendizado, questão das conexões sociais e vários outros pontos. Porém, é algo possível. É algo que sim dá para fazer e tem um benefício muito grande. Ter mais de 30 anos e vir estudar, a gente tem uma maturidade maior, temos uma vivência maior. As coisas que mexem, que abalam muita gente que é muito novinha, já não abala tanta gente. Então, um ponto que há obstáculos que aparecem por causa da nossa maioridade, há também pontos positivos que nos fazem superar esses obstáculos e transformar o intercâmbio em uma experiência incrível. Então, se você tem mais de 30 anos, ou não importa, ou se você tem 20 anos e está assistindo esse vídeo e quer estudar na Rússia, esse vídeo também se encaixa para você. Mas, em especial, eu falo aqui para você de 30, para você de 40, para você de 50 e por aí vai.
É possível, mas se organize, se programe. O intercâmbio, principalmente de quem tem 30 anos, a partir de 30 anos, vamos dizer assim, é um intercâmbio que ele não começa quando você pisa em solo russo. Ele é um intercâmbio que começa no momento que você decide no Brasil que você vai estudar. E quando você sabe isso, quando você entende isso, você se prepara psicologicamente, financeiramente, estruturalmente, no sentido de fazer um plano e seguir esse plano a curto, médio e longo prazo. Então, quer vir para a Rússia, tem esse desejo, sonha em estudar nesse país que realmente é uma experiência incrível, não desista e precisar de uma assessoria, Partiu Rússia. O e-mail vai estar aparecendo, provavelmente eu vou colocar aqui na edição e também na descrição, contato@partirrussia.com. Beijo no coração, muito obrigado. Comente aqui as dúvidas que vocês tenham, o que vocês acham, qual a idade que você tem, se você deseja estudar aqui na Rússia. E vamos bater esse papo, vamos desenrolar esse papo que eu vou trazer mais vídeos. E antes de terminar, quer saber sobre estudos na Rússia, quando abrem bolsas de estudo, como fazer para estudar medicina, enfim, etc. Sigam meu canal Partiu Rússia. Esse vídeo também vai estar lá, mas é um canal só para questão de estudos aqui. Da Zidânia, pra cá, tchau, tchau.